Esses últimos dias, irmãos, eu confesso que eu tenho pensado muito na igreja pós-pandemia. Uma igreja que já não estava tão bem, porque havíamos vivido um momento muito difícil de decepção, de frustração, um momento difícil de liderança, e nós estávamos com os irmãos, toda a membresia, retomando esses trabalhos. E aí fomos surpreendidos por esse momento que atingiu a todos, e eu tenho pedido muito sabedoria a Deus para nós, para que saibamos como reunir os que já estavam, motivar os que já estavam e encontrarmos meios, encontrarmos estratégias para que possamos incentivar e encorajar aqueles que já não estavam mais conosco, que tinham se afastado, ou que estavam frios, ou que tinham escolhido caminhar por conta própria, ou quem sabe, trilhar outros caminhos. Mas eu tenho pedido sabedoria a Deus para que possamos, de alguma maneira, nos motivar. Porque esse grupo tem sido quase o mesmo, que tem se reunido todo domingo. Irmãos, irmãs, famílias. Nós temos sentido falta de muitos. Muitos que já estavam afastados. Muitos que já não estavam mais congregando conosco. Então, a minha oração é para que Deus possa manter os irmãos motivados, encorajados e termos meios de alcançarmos aqueles que se afastaram, não em função da pandemia, mas em função de ter olhado para homens. Não podemos olhar para os homens. O nosso referencial, o nosso exemplo, o nosso modelo sempre foi e sempre será Jesus Cristo, que nunca vai nos decepcionar. Por isso quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 4, versos 13 e 14. Efésios capítulo 4, versos 13 e verso 13 e verso 14. Eu vou ler aqui na minha versão, e os irmãos vão poder acompanhar em suas versões. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Sabe, irmãos, esse texto tem servido para mim como um alimento, como um contínuo meditar. Paulo está falando sobre o privilégio de sermos escolhidos por Deus com dons, com capacitações. Lá no versículo 11 ele diz, ele escolheu uns para os pastores, outros para apóstolos, outros para profetas, falando exatamente desse privilégio, o privilégio de estarmos inseridos dentro de uma comunidade cristã, nos sentirmos úteis e encontrar o nosso lugar, encontrar o serviço, encontrar o ministério, encontrar aquilo que fui capacitado pelo Espírito Santo para desempenhar. Paulo fala lá em Romanos que o corpo é como uma coxa de retalho, em que cada um exerce o seu dom, e essa diversidade do dom faz a riqueza da comunhão, a riqueza da unidade, a riqueza da cumplicidade. Mas é tão triste quando o apóstolo Paulo adentra pelos versos 13 e 14, falando exatamente desse anseio, desse desejo dele. Porque as coisas não estavam de maneira perfeita, as coisas não estavam de maneira ordenada, as coisas não estavam de maneira plena. Por isso o apóstolo Paulo apela aos irmãos daquela igreja, a igreja em Éfeso, para que repensemos a vocação, repensemos os nossos papéis, repensemos a missão que nos foi confiada. Irmãos, nós não podemos perder de vista. O Senhor nos escolheu para esse tempo, para lidar com essas dificuldades, para lidar com esse povo aflito, ansioso, desesperado, depressivo, medroso. O Senhor lhe escolheu, me escolheu, para estarmos lidando com essas pessoas que carecem de uma palavra de incentivo, uma palavra de esperança, uma palavra de salvação. Mas é interessante como o apóstolo Paulo consegue perceber claramente o contraste no meio daquela igreja.
Uma igreja que precisa ser despertada para a missão, para o privilégio de ser instrumento de Deus, através dos dons, das capacitações concedidas pelo Espírito Santo. Mas também com tristeza ele via que muitos estavam se perdendo, estavam perdendo de vista, estavam perdendo de missão aquilo que foi confiado por Deus. E o tempo passou, irmãos. E eu posso tomar a liberdade de dizer que Paulo escreveu essa carta não apenas à igreja em Éfeso, mas à Igreja Batista Boas Novas em Arapiraca, pleno século XXI. E nós estamos vivendo situações assim, em que muitos, graças a Deus por isso, descobriram, entenderam o dom, a capacitação, o ministério, o serviço, e têm desempenhado isso a contento. Mas enquanto muitos, e por eles também me preocupo, não têm entendido, ou se têm entendido, têm fechado os seus olhos, têm desprezado o dom que recebeu da parte do Senhor. Eu vou me antecipar e vou pedir aos irmãos, vou separei alguns versos, e eu queria que os irmãos pudessem me ajudar participando desses versos. Vou começar aqui com a Vera, na minha tela. Por favor, Vera, no momento em que eu solicitar, você lê Marcos, capítulo 14, versos 27 a 29. Irmã Neuza, Mateus, capítulo 16, versos 21 a 23. Irmão Jair, Marcos 14, versos 53 e 54. Não se preocupem não, que depois eu repito os textos. Irmão Erivaldo, João, capítulo 18, versos 4 a 12. Irmão Zé Maria está com a Bíblia? Deseja participar? Então, irmão vai ler 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Irmão Jailton, Mateus, capítulo 26, versos 69 e 75. Nick, 2 Pedro, capítulo 2, versos 20 a 22. Deixa eu repetir para que os irmãos possam fixar. Depois eu vou passar outras leituras e os irmãos que não participaram dessa vão poder participar da próxima. Marcos 14, de 27 a 29. Mateus 16, de 21 a 23. Marcos 14, de 53 e 54. João 18, versos 4 a 12. Mateus 26, de 69 a 75. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. E 2 Pedro, capítulo 2, versos 20 a 22. Ok? Tudo bem? Logo em seguida, eu vou passar os textos para os irmãos. Agora, volte a abrir a sua Bíblia, aqueles que fecharam, que estavam procurando os outros textos, para a experiência de Paulo falando à igreja em Éfeso. E como disse anteriormente os irmãos, quero tomar liberdade, sem pedir permissão ao apóstolo Paulo, mas entendendo que ele permitiria, dizer que essa carta não se prendeu, não se restringiu apenas à igreja em Éfeso. Serve para nós, Igreja Batista Boas Novas em Arapiraca, pleno século XXI, dia 31 de maio de 2020, e que deve servir como referencial para nós, um referencial a não ser seguido, um referencial que sirva como um alerta para nós. Primeira coisa que eu quero destacar, dentro dos versos que lemos, versos 13 e 14. Precisamos entender, buscar, viver a verdadeira motivação. Enquanto a igreja estiver presa à motivação ser homens, quem prega, quem canta, quem dirige, quem vai estar hoje trazendo a palavra, enquanto nós tivermos essa atitude de escolher servir ao Senhor ou não servir por aqueles que estarão à frente, seremos continuamente derrotados, envergonhados, enfraquecidos, porque não podemos olhar para os homens. Pelo amor de Deus, não olhem para mim. Eu sou homem, propenso às falhas, propenso a pecados, propenso à queda. O autor aos Hebreus, lá no capítulo 12, diz que devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por isso, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, se a sua motivação tem sido alguém que não seja a pessoa de Jesus Cristo, pelo amor de Deus, mude a sua motivação. Desvie o seu olhar
para aquele que realmente importa. Eu não posso ser a motivação, porque eu não estive na igreja durante todo esse tempo. 15 anos, 16 anos que essa igreja está de pé. Não posso dizer com precisão o tempo, mas nós tivemos a missionária Vera, nós tivemos o pastor Marcílio, nós tivemos outros que puderam conduzir na interinidade, e hoje separou para que Deus pudesse e me desse o privilégio. Mas eu não vou estar com os irmãos para sempre, mas Jesus vai estar para sempre. Sabe, irmãos, quando eu encontro uma igreja motivada por valores humanos, percebo claramente que Paulo está alertando essa igreja. Irmãos, o seu líder, o seu diácono, ainda que seja um homem ou uma mulher de Deus, não podem ser referenciais para você. Veja como ele diz no versículo 13, 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É interessante, irmãos, quando o apóstolo Paulo destaca essa verdade, esse alerta, esse despertar, esse abrir de olhos. Ele está dizendo assim, olha, vocês precisam identificar a sua motivação correta. A motivação de vocês não pode ser eu, não posso ser eu. A motivação não pode ser um homem qualquer. E é interessante como o apóstolo Paulo se enquadrava, se encaixava, se via na mesma condição. E ele diz, até que todos cheguemos. Paulo não estava delegando uma missão àquela igreja, não. Olha, irmãos, vocês aí estão precisando mudar de atitude. Paulo se via como ameaçado também, ou de ser seguido, ou de seguir a homens. E nós sabemos, irmãos, como Satanás usa ministérios, igrejas, para destruir em função da queda de um líder. Em função da queda de um líder. Digo isso com tristeza. E rogo a misericórdia do Senhor sobre esses homens e mulheres. Mas como Satanás ciranda, como Satanás se aproveita da queda de muitos líderes. E quando eu falo líder, não estou me resumindo apenas ao homem, mas a mulheres, a famílias, a casais. Pessoas que estavam à frente de uma comunidade e são envergonhadas por um escândalo. E o apóstolo Paulo disse, olha, filhos, não se prendam a essa perdão, não se prendam a essa motivação. A motivação de vocês não deve ser eu. A motivação de vocês não deve ser ninguém. A motivação de vocês não deve ser nem a igreja, o cultuar, ou a igreja, o celebrar. A motivação nossa deve ser Jesus Cristo. E é interessante como eu consigo destrinchar, irmãos, esse versículo 13, algumas características que a gente identifica naqueles que vivem essa ilusão de que os homens, de que o meu líder, digo isso com tristeza, sei que deve existir aí em Arapiraca, igreja do pastor fulano. Mas qual é o nome da igreja? Não tem nome não, é a igreja do pastor fulano e tal. Ou seja, aquele pastor vai ter que ser eterno, nunca vai morrer, nunca vai se afastar por enfermidade, porque aquela igreja passou a ser conhecida como a igreja do pastor fulano e tal. Isso é triste. Isso é uma igreja que estava seguindo a homens, igreja que está seguindo padrões, ensinamentos, doutrinas humanas. Quando aquele pastor, dono da igreja, não comparecer, viajar, tirar férias, e aí os irmãos vão se afastar. Até quando o pastor fulano voltar, e aí eu retorno também. A primeira expressão que o apóstolo Paulo usa no versículo 13, ele diz assim, até que todos cheguemos. Ninguém pode sentar e contemplar uma realidade de perfeição. Ele diz assim, olha, essa é a nossa busca, marcada pelo tempo. Não desistam, não desanimem. Esse é um estado em que todos nós estamos buscando a perfeição, sermos parecidos com Jesus. Ainda que não consigamos, mas esse é o nosso objetivo, porque o nosso objetivo não pode ser algo fácil, simples, em que eu possa alcançar e me acomodar. Não, já cheguei, já cumpri a minha tarefa. Se a minha tarefa era rezar 3 Pai Nossos, 10 Pai Nossos, 50 Pai Nossos, já cumpri. E aí já me dou por vencido, por satisfeito. É um tempo contínuo, é algo que temos que fazer sempre, continuamente deve ser o nosso referencial. Buscar uma vida de intimidade com Deus. Mas a segunda parte que eu dividi aqui, o versículo 13, ele diz assim, cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Essa palavra pleno conhecimento no grego, seus irmãos sabem que conhecimento é gnosis. Mas o pleno conhecimento é o conhecimento
completo. É o epignosis. Ou seja, é um conhecimento pleno, não um conhecimento teórico. Você sabe quem é Jesus? Sei. Quem foi Jesus? Morreu na cruz, ensinou, pregou, curou, salvou. Mas a sua experiência de vida com ele? Não tem. Então, é um conhecimento teórico, um conhecimento superficial. E muitos têm se esmerado, digo isso com tristeza, em conhecer Jesus de maneira superficial. Paulo fala que esse chegar ao pleno conhecimento não é um chegar e parar, mas é como diz o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Não é um momento estático, em que eu conheço, li, decorei, aprendi, e a partir dali eu vou viver a minha vida. Não, é um conhecimento contínuo, um conhecimento constante, o conhecer plenamente, assim como ele deseja ser conhecido por nós. Mas, perdão, veja o outro desafio que Paulo coloca para nós. Ele fala sobre o cheguemos, o verbo chegar, o verbo alcançar, o verbo conquistar, o objetivo nosso de dia a dia, todo durante o nosso tempo. Ele diz: cheguemos a varão perfeito. Não podemos nos conformar com qualquer coisa. Vou ser mais objetivo. O evangelho não pode ser um evangelho medíocre. O Senhor quer de nós excelência. Compromisso. É fácil? Não, é difícil. É abrir mão de muitos prazeres, de muitas oportunidades. É abrir mão de muitas coisas que muitas vezes chamam a nossa atenção e querem roubar a nossa atenção. Mas ele disse, olha, cheguemos no objetivo a varão perfeito. Buscar perfeição é algo de Deus. Não para impressionar os homens, não. Nem começa. É um processo conduzido pelo Espírito Santo. É a cada dia ser provado e aprovado. É a cada dia passar por situações adversas e glorificar o nome do Senhor através delas. Mas chega a quarta verdade. E ele diz, cheguemos, mais uma vez o verbo chegar, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Se buscamos a perfeição, se buscamos o referencial só tem um nome, Jesus Cristo. Acho que já falei sobre uma experiência ou uma ilustração que alguém certa vez contou. Diz que um homem recebeu a missão de cortar vários pedaços de madeira, recebeu uma ripa e um modelo. E a partir dali ele pudesse cortar os pedaços idênticos àquele. E aquele homem começou a missão que lhe foi confiada. Colocou o padrão, colocou o modelo em cima da ripa, cerrou e cortou o primeiro pedaço. Do resultado do primeiro pedaço, ele colocou o segundo. Do resultado do segundo, ele usou como medida para o terceiro. E quando ele comparou o último com o primeiro, estava uma diferença muito grande. Quando nós perdemos de foco, quando perdemos de vista o referencial que é Cristo, nós nos desviamos e passamos a ser crente de igreja, crente de pastor, crente de religião, crente preso a uma tradição. Aquilo não agrada a Deus. Sabe, irmãos, é interessante como a gente percebe isso, não de maneira pontuada, de uma noite para o dia. O inimigo vai semeando em nossos corações, muito cuidado com o que eu estou dizendo. O inimigo vai semeando em nossos corações o desânimo, a desmotivação. Aí eu cheguei de viagem, estou cansado, eu vou descansar. Nada mais justo, não vou à igreja hoje. Olha, irmãos, eu passei a semana toda corrigindo prova, atendendo gente, viajando de cima para baixo. Eu não vou à igreja. E a gente tem sempre um motivo justo para não ir à igreja. Digo ir à igreja de maneira literal ou figurada. Mas precisamos ter muito cuidado quando as nossas atividades, quando os nossos compromissos começam a ocupar o lugar de Deus. Ah, Deus sabe. Deus não quer ninguém cansado na igreja. Chegar na igreja, eu vou dormir. E as pessoas começam a enfraquecer, esfriar. E é um processo lento que a gente, sem perceber, o inimigo vai minando as nossas resistências. E logo, logo estaremos afastados. O que eu tenho pensado esses dias, irmãos, Deus é testemunha, são aqueles irmãos que estão afastados de nosso convívio. E eu fico pensando, irmãos, eu confesso aos irmãos que isso para mim tem sido uma angústia. O que passa no coração dessas pessoas? Pessoas que já louvaram, já foram líderes de louvor, já dirigiram o EBD, já pregaram, já testemunharam e hoje estão acomodados. Estão com a consciência tranquila, não sei,
mas estão longe, distante de tudo aquilo que um dia vivenciaram. Me faz lembrar a experiência do filho pródigo. Enquanto estava na casa do pai, era filho. Depois que saiu da casa do pai, parece que nunca tinha vivido a casa do pai. Parece que nunca tinha experimentado da relação com o pai. Porque as coisas que ele começou a fazer iam de encontro, contrariamente a tudo aquilo que ele fez e aprendeu na casa do pai. Confesso, irmãos, que eu tenho lembrado dessas pessoas. E não são só em Arapiraca, não. Não se restringe a Arapiraca, não. É espalhado pelo mundo afora. Pessoas que um dia congregaram, serviram, abençoaram outras vidas, hoje estão longe, desviados. Aí eu pergunto a Deus, Senhor, será que houve realmente uma conversão autêntica? Será que realmente houve uma transformação, houve um novo nascimento dessa vida dessas pessoas? Ah, não estou indo por quê? Mas quando vou... E essas pessoas têm sempre uma desculpa pronta para nos dar. Tem que dar satisfação a mim, não, meu irmão. Não. Olha, pastor, não. Vamos orar, irmãos, por essas pessoas. Para que o fogo, a chama do evangelho não se apague em seus corações. E eu não tenho só orado por eles, não. Tenho orado por você também. Para que essa atitude insana, louca, de esfriar na fé, de abandonar o evangelho, de viver como se nunca tivesse conhecido a Jesus, possa contagiar. Não possa contagiar nós. Não, em nome de Jesus. Não permita que essa pandemia, chamada esfriamento, ocupe o seu coração, mas possamos viver uma vida plena, no busca constante do conhecimento de Jesus e viver de maneira que agrade a Deus. E eu disse aos irmãos no início que a coisa não acontece repentinamente. É um processo. Vamos aos textos. Os irmãos que estão com as suas Bíblias apóstolos, por favor, vamos conhecer a experiência de um homem chamado Simão. Simão Pedro. Você deve conhecer o Simão Pedro, não conhece? Provavelmente você conhece. Quem era Simão Pedro? Separado por Jesus, escolhido. A partir de agora você não vai se chamar mais Simão, seu nome vai ser Cefas, vai ser Pedro. E esse homem começou a cumprir o ministério ao lado de Jesus, viu maravilhas, milagres, foi separado por Jesus em algumas ocasiões específicas, na casa de na casa de Jairo, no Monte da Transfiguração, no momento do Getsemane, Lázaro junto com Tiago e André foram escolhidos por Jesus para experimentar os momentos mais íntimos ao lado do Mestre. Por favor, quem recebeu Marcos 14, versos 27 a 29. Vamos ver quem era Pedro, quando Jesus apresenta a ele a missão que ele veio cumprir. Quando Jesus mostra a Pedro o que estava reservado para que Jesus pudesse enfrentar. Marcos 14, de 27 a 29. E disse-lhe Jesus, todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas, depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. Minha versão está assim. Veja que decisão de Pedro. O versículo 29, você leu, Vera? 29? Sim. Pronto. Na verdade, outro texto alguém vai ler. O texto que eu estava pensando que você iria ler. Veja que ousadia de Pedro, irmãos. Um crente. Jesus, olha, tira essa coisa da sua cabeça. Não. Isso só se passar por cima do meu cadáver. Quantas vezes nós temos ouvido pessoas declararem que não abandonam Jesus por nada, e no primeiro sinal de dificuldade, de adversidade, de decepção com alguém, volta atrás. Disse aos irmãos que me decepcionei muito no momento que saí para evangelizar em Arapiraca com os jovens do Farol. E o público que nós mais encontramos foi pessoas desigrejadas. Não sei nem se existe esse termo. Existe os sem terra, os sem tetos, os sem igreja. Pessoas que, por alguma maneira, se decepcionaram com o pastor, com o líder do louvor, com a esposa do pastor, estão justificando a ausência. Não vou mais. Como se isso realmente fosse uma justificativa justa. Como se Deus realmente compreendesse a justificativa dela. E aí estava Pedro, se opondo à missão que Jesus veio cumprir. Mas vamos para frente. Mateus capítulo 16, versos 21 a 23. Disse então
Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Veja que homem cuidadoso com Jesus. Jesus, não pense nisso não. Estamos aqui para ajudá-lo a enfrentar os desafios. Que crente! Imagina Pedro hoje em nossas igrejas, brigando pela verdade do Evangelho, levantando a bandeira do Evangelho. Jesus, olha, tira isso da sua cabeça. Não. Que é isso? Evangelho é vitória. Evangelho é ousadia. Evangelho é destemido. Não, Jesus, não. Sai dessa. Pense isso não. Que tristeza, irmão. Saber que tudo isso era aparência, era fumaça, como diz a história, pano de fundo, ou fumaça. E Jesus conhecia perfeitamente o coração de Pedro. Mas vamos para frente. Marcos capítulo 14, versos 53 e 54. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciãos, e os escribas. E Pedro o seguia de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado com os servidores, aquentando-se ao lume. Por favor, irmão Jair, leia a primeira frase do versículo 54. Pedro o seguiu de longe. De longe. Cadê o Pedro? Cadê o destemido? Cadê o ousado que puxou da espada e cortou a orelha do soldado? Cadê o Pedro? Meu irmão, você cantava na igreja, você pregava, você evangelizava, você fazia, você realizava maravilhas e a partir... É triste, irmãos. Digo isso com muita tristeza. Porque muitos do que caminhavam ao nosso lado, por motivos humanos, estão afastados. E o meu cuidado é com vocês, comigo e com vocês. Que não sejamos motivados por fatores externos. Estava lá Pedro. Jesus, o céu deveria passar por cima do meu cadáver. Mas Jesus foi preso e Pedro seguia-o de longe. Mas Jesus adverte Pedro quanto àquilo que ele poderia acontecer. A coisa não está ainda finalizada, não. Por favor, João 18, 4 a 12. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Respondeu-lhe: A Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: Sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus, de novo, lhes perguntou: A quem buscais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: Já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai e estes. Para se cumprir a palavra que dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Assim a escota, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no. Prenderam, amarraram Jesus. Sei que os versos saíram um pouco da sequência, que deveria vir antes da leitura do irmão Jair, mas percebemos a ousadia de Pedro.
puxou da espada e disse, não, só se vai passar por cima do meu cadáver. Prender Jesus? Não, nada. Jesus é o meu libertador. Jesus é a esperança de Israel. Que homem ousado, que homem corajoso, que homem pronto para a batalha. Não vou dizer que queria um Pedro em nossa igreja, não, porque senão eu posso queimar minha língua. Mas que homem determinado. Pedro era autêntico, Pedro era transparente. Jesus, o senhor não vai ser morto, não, eu vou lhe defender. Mas cadê toda a arrogância de Pedro? Mateus capítulo 26, versos 69 a 75. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse, também tu estava com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E, saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada. E quando disse aos que ali estavam, eles também estavam com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, não conheço este homem. E imediatamente cantou o galo. Então, Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Jesus lhe disseram, antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Todos os irmãos conhecem essa experiência. Eu fico tentando visualizar, mentalizar essa cena no meu coração, na minha mente. Pedro, ousado, destemido, corajoso. A primeira criada o identificou, ele disse, não conheço. A segunda criada o identificou, ele disse, não conheço. Reclamou com ela, jurou que não era. O terceiro apareceu e disse, olha, você está inventando moda? Não sou eu, não. Sabe, irmãos, muito cuidado. Quando a gente coloca a nossa ousadia, o nosso destemismo, a nossa coragem em coisas, em pessoas. Precisamos ter muito cuidado. Encontrei uma citação de um teólogo. Ele, na verdade, ele é teólogo e filósofo. Já morreu. É um dinamarquês. Inclusive, o pastor Flávio, o irmão Erivaldo, o irmão participou do culto do Farol. O pastor Flávio Germano citou um dos versos dele, um dos pensamentos dele. Eu vou postar aqui para os irmãos terem uma ideia daquilo que o Kierkegaard escreveu. Não consigo não, mas eu vou ler para os irmãos. O maior perigo de todos, o de nos perdermos de nós mesmos, pode ocorrer muito calmamente no mundo, como se fosse nada. Nenhuma outra perda pode ocorrer tão silenciosamente que qualquer outra perda. Um braço, uma perna, $5, uma esposa, etc. Seria certamente notada. Ele está dizendo que o maior perigo que o inimigo pode causar em nossas vidas é começar a tirar de nós, de maneira sorrateira, de maneira simples, aquilo que agrada a Deus. E ele dizia assim que se por acaso ele tirasse de maneira abrupta, logo nós descobriríamos. Mas ele faz isso de maneira sorrateira, tirando, eliminando, enfraquecendo, desmotivando. Quando a gente menos espera, está longe, distante, afastado dos caminhos do Senhor. Mas vamos para frente. Não quero terminar e tomar muito tempo dos irmãos, até porque vamos ser mais objetivos. A segunda coisa, se a primeira coisa fomos desafiados a procurar a motivação que impulsiona, a motivação que move os nossos corações, a vida cristã deve produzir em nós maturidade. Maturidade. Muito cuidado, irmãos, que o nosso tempo de igreja, de membresia, não vai determinar a sua maturidade. Tem gente que chegou hoje na igreja,
está tão maduro. Tem gente que chega, não na nossa igreja, estou falando de Boas Novas, não. Tem gente que está há 50 anos na igreja e continua sendo criança, continua sendo indefeso, continua sendo um crente falho, um crente melindroso. Conheço um crente que certa vez disse, eu não vou mais para a igreja, porque o pastor pregou sobre isso e ele falou sobre mim. Meu Deus, onde é que nós chegamos? Como se aquilo fosse verdade, e ainda que fosse. Porque o pastor colocou o dedo na ferida, porque o pastor identificou um pecado, sem conhecer, claro, a situação daquele homem, mas ele usou como argumento não ir mais àquela igreja, porque o pastor começou a falar dele, começou a identificar os podres dele, começou a destacar os pecados que ele estava cometendo. Nós não estávamos falando mais do que a verdade do evangelho. O pastor não estava anunciando mais do que o pecado da distância de Deus, daquilo que o inimigo planta nos corações das pessoas. Veja o que é que ele diz, versículo 14, parte B. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Efésios 4, 14, parte B. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Algum tempo atrás surgiram os movimentos das igrejas do fogo. A igreja do fogo é a igreja A. Aí aquela multidão ia para lá. A igreja do fogo agora é a igreja tal. E aí uma multidão ia para aquela igreja. Precisamos ter muito cuidado, irmãos, para que tenhamos certeza, doutrinariamente falando, daquilo que nós cremos. Pessoas que estão afastadas. É porque nunca, não tenho medo de errar, nunca tiveram firmeza, doutrinária. Estavam presas a pessoas, estavam presas à liturgia do culto, estavam presas ao local do culto. Nunca aquilo que a Bíblia ensina, aquilo que a Bíblia destaca como sendo verdade. É interessante que o apóstolo Paulo destaca exatamente esse papel que os cristãos estavam vivendo. Crianças desnutridas, que se negavam a crescer e continuavam a receber leite como alimento. Tem um seriado, um desenho animado do Peter Pan, e eles vivem na terra do nunca. E a peculiaridade desse desenho é que eles se negam a crescer. São sempre crianças. Mais ou menos a igreja de Éfeso era assim. Igreja de pessoas imaturas. Pessoas que não tinham firmeza doutrinária, que não sabiam testemunhar da sua fé, que não sabiam anunciar o evangelho. Interessante que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 3, verso 2, fala exatamente dessa realidade da igreja de Corinto. Ele diz, leite vos dei a beber, mas não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, crianças na fé, crianças indefesas. Interessante que, assim como fiz com o primeiro verso, ou com o verso 14, parte A, destaquei algumas características desse verso. Primeira coisa que Paulo diz assim, para que não sejamos mais como meninos, crianças, que careciam do leite, que careciam do cuidado, que a mensagem precisa ser uma mensagem de promessa, a mensagem precisa ser uma mensagem de poder, a mensagem precisa dizer assim, aquilo que eu tenho direito. Quando o pastor estiver pregando sobre deveres, não quero não. Eu quero uma mensagem que me dê direitos. Você é filho do dono do ouro e da prata, leva a tua vitória, abraça a tua vitória. Pessoas que estão movidas apenas a promessas, mas não querem tarefas. Estão apenas presas a direitos e não estão presas a deveres. Precisamos ter muito cuidado, que a nossa motivação não seja em função de promessas feitas por homens, que não temos a menor certeza garantida de que realmente é algo de Deus. Mas segunda coisa que Paulo destaca, agitados de um lado para o outro. Essas pessoas, irmãos, escolhem a inconstância como companhia. Inconstância está ao lado delas. A inconstância é quem determina as suas escolhas. É água, é sol, é fogo, não sei. Vai depender do momento. Vai depender da situação, da circunstância. Não posso responder agora. Como se uma verdade não fosse absoluta. Uma verdade presa às circunstâncias. E é interessante como o apóstolo Paulo diz, agitado de um lado para o outro. Inconstantes. Cadê o irmão? Ah, está na igreja agora. Ah, cadê o irmão? Está na igreja tal.
Irmãos, transferência de igreja, o evangelho não cresce. O evangelho só cresce com a conversão de pecadores. Pessoas que saíram da igreja central, graças a Deus, sejam bem-vindas. Estão em nossa igreja como membros, bem-vindos. Que veio lá da Bahia, seja bem-vinda. Que veio lá do Rio de Janeiro, bem-vindo. Mas desse jeito o evangelho não cresce. A igreja só cresce com conversões de pecadores, pessoas restauradas, resgatadas aos pés de Jesus. Mas encontra uma terceira verdade. Levados ao redor por todo vento de doutrina. Vulnerável. Uma pessoa que está vulnerável. E a vulnerabilidade é o seu sobrenome. Fulano vulnerável. Fulana vulnerável. É uma pessoa que está sempre refém de palavras, de culto. Eu corto um culto avivado, um culto que eu possa bater palma, um culto que eu possa levantar os braços, um culto que eu possa dar glória a Deus. Não vou para essa igreja não. Essa igreja é muito fria. Ninguém dá glória a Deus, ninguém levanta os braços, ninguém se anima. Não. Como se o Espírito Santo só habitasse em alguns lugares específicos, de acordo com a liturgia do culto. Precisamos ter muito cuidado, irmãos, para que não sejamos vulneráveis à ação do inimigo na vida dos seus filhos. Vou pedir, por favor, que o Lucas leia capítulo 5 de Gálatas, versos 7 e 8. Gálatas 5, versos 7 e 8, por favor. Pastor, é porque eu estou no escuro aqui, que deu uma oscilação de energia e eu estou com 4G, só estou ouvindo aqui. Tudo bem. Leila, você pode ler, por favor? Gálatas 5, versos 7 e 8. Deixa eu tentar aqui, tá? Veja o que Paulo fala aos irmãos da Galácia, a liderança da Galácia. 5, Pastor. 7 e 8. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daqueles que os chamam. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Veja o que é que Paulo diz. Vocês iam tão bem, vocês corriam tão bem, vocês estavam tão integrados, tão animados, tão motivados. O que foi que houve? A sua motivação estava onde? Em mim? No culto? No pregador? No louvor? Você corria tão bem. Quem foi que vos persuadiu a desistir de caminhar? Foi a liturgia do culto que não lhe agradou? Você foi para uma outra igreja? Não, eu vou para outra igreja. Eu vou dar o meu dízimo lá na outra igreja. Eu vou fazer o meu serviço na outra igreja. Isso é infantilidade, que muitas vezes temos visto em nossas igrejas. E eu louvo a Deus pela seriedade, pela maturidade, pelo compromisso que os irmãos têm demonstrado. Não só nos cultos agora virtuais, não. Mas durante todas as celebrações presenciais. Os irmãos têm sido instrumentos de Deus na continuidade desse trabalho. Veja como o inimigo é astuto. Ele é um inimigo das nossas almas. Zé Maria, por irmão, por favor. 1 Pedro 5, 8. Diz o seguinte: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. Veja que o apóstolo Pedro diz: sede sóbrios. Eu sou testemunha disso, irmãos. Pedro está dizendo: cuidado. Eu me prevaleci da minha arrogância, da minha prepotência, do meu orgulho, da minha presunção, mas eu fui ferido por aquilo que eu identificava como sendo virtude. O inimigo das nossas almas anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Quem disse isso não fui eu, não. Foi Pedro. Aquele que aprendeu com a arrogância, com a presunção, com a coragem, com o destemismo. Precisamos ter muito cuidado, irmãos. Eu fico triste quando vejo irmãos que congregavam conosco, que estavam lado a lado conosco, celebrando, cultuando, cantando, evangelizando, ensinando, hoje estão longe, distante. E o meu cuidado, além deles, é com os irmãos. Veja o que é que o Pedro mais uma vez fala. Por favor, Nick. 2 Pedro, capítulo 2, versos 20 e 22. Veja que situação degradante, situação humilhante, que o apóstolo Paulo destaca sobre a atitude desses homens que têm escolhido viver longe. Se, tendo escapado das
contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Imagina com que tristeza o apóstolo Paulo estava, o pastor Pedro estava afirmando isso. Aqueles que um dia confessaram a Jesus, aqueles que um dia trilharam os caminhos do Evangelho, aqueles que um dia serviram a Jesus junto conosco, estão hoje deturpando. E aí Pedro diz, era melhor que eles nunca tivessem conhecido. Era melhor que eles nunca tivessem afirmado que Jesus é bom, que Jesus cura, que Jesus salva. É melhor que eles nunca tivessem afirmado. É triste quando percebemos à nossa volta muitos que estão, como Pedro destaca, essa figura de linguagem. O cão voltou para o vômito. Aquilo que ele repugnava, aquilo que ele abominava, aquilo que ele criticava, aquilo que ele se afastava, voltou a ser o seu alimento. Aquilo que ele expeliu, passou a ser o alimento. E a porca, tão bonitinha, com um lacinho de fita, cheirosinha, volta a se eslamear, volta a se sujar. Por quê? Porque deixou o primeiro amor e abandonou o evangelho e se entrincheirou pelas coisas do pecado. Mas vamos caminhar, vou terminar. Mas Paulo não termina essa sentença destacando apenas as falhas, os percalços. Está alertando quanto àquilo que eles estavam por enfrentar. Quanto àquilo que eles estavam por enfrentar. E aí lá no versículo 14, continuando o verso que li anteriormente, Paulo diz assim, levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O inimigo veio roubar, matar e destruir. Nós precisamos de estabilidade, de uma conduta ilibada. É fácil? Não, não é fácil. Não sou modelo, não sou padrão. O padrão é Jesus. Precisamos buscar uma vida de estabilidade, uma vida de retidão. Mas só podemos encontrar a estabilidade quando a nossa vida se encontrar nas mãos, dirigida, guiada, orientada pela mão do Mestre. No versículo 15, que não li, Paulo fecha como quem sabe, como um laço de fita. Mas, porém, contudo, todavia, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Paulo, mais uma vez, volta ao foco do seu ensinamento, da sua exortação, não para ele, mas para Cristo. Saiu de um referencial do padrão, da capacitação dos irmãos, e finaliza com o sinalizar de Cristo, o referencial para Cristo. Precisamos ter muito cuidado, irmãos. Precisamos ter muito cuidado quando somos guiados pela aparência, aquele pastel de feira. Imagino que os irmãos conhecem pastel de feira. Muito bonito por fora, mas tem um pouquinho de recheio e muito ar. E a gente percebe muitas vezes em algumas igrejas, crentes pastel de feira. Impressionam pela maneira como conduz a Bíblia, a paz do Senhor. Só Deus conhece o coração desses homens e dessas mulheres. Que vivamos esse evangelho. Um evangelho que dignifique. Um evangelho que glorifique o nome do Senhor. E eu volto a dizer, a minha oração é por eles, mas a minha oração é por vocês, por mim e por vocês. Para que a gente não se desmotive, para que a gente não se esfrie, que a gente não afaste esse fervor, esse desejo de servir mais e melhor para o nosso Rei. Que o nosso desejo de nos encontrar possa ser o nosso combustível, o combustível constante, contínuo das nossas vidas, da nossa caminhada. Louva a Deus por suas vidas. Vamos orar, uns pelos outros, e orar por esses, como o cachorro que voltou com vômito, ou a porca que voltou para o lamaçal. Que Deus possa dar consciência a esses homens e a essas mulheres, e eles possam entender
que o lugar deles é no reino de Deus. Que Deus nos abençoe e cada vez mais possamos ter essa consciência de eu sou responsável por você e você é responsável por mim. E de maneira entrelaçada, de maneira comprometida um com os outros, vamos ver a vitória da sua igreja. Não a Igreja Batista do Farol, mas a igreja que não tem porta, uma igreja que não tem templo, uma igreja que continua sendo ativa apesar do isolamento, uma igreja que continua sendo sal e sendo luz, apesar do distanciamento. Que o bom Deus nos dê sabedoria, irmãos, para nos livrar de tudo aquilo que possa causar em nós desânimo. Olha, não vou não. Quando os irmãos voltarem para o culto presencial, podem contar, mas por enquanto, não. Mas muitas vezes tem feito aulas, tem dado aulas, tem assistido palestras, tem feito cursos através da internet. Mas para a igreja, não. Quando voltar presencialmente, eu volto, os cultos não dá não. Fica muito distante. Tudo bem. Respeito, ainda que não entenda e não aceite, mas respeito perfeitamente cada uma da opinião daqueles que pensam assim. Mas que Deus nos dê sabedoria, para que possamos permanecer firmes. Porque se vocês fraquejarem, não temos mais esperança. Louvo a Deus por suas vidas, para que Deus os sustente, fortaleça a cada momento. E nada nem ninguém venha enfraquecer a nossa fé e a certeza do cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Conto com vocês e vocês podem contar comigo durante todo esse tempo e ao tempo que Deus nos permitir estarmos juntos na nossa caminhada.